Glória a Deus, esta é uma manhã gloriosa. Vocês já tiveram aí o acesso ao nosso culto da ressurreição, hoje às 5:30 da manhã. Foi muito bacana, foi um culto diferente, um culto profético, onde nós pudemos fazer uma visita aqui, né, na imaginação, uma visita ao Egito, a última noite do povo hebreu ali no Egito, quando Deus instituiu a Moisés e deu as instruções de como eles deveriam matar um cordeiro, e esse cordeiro tinham que pegar o sangue, passar nos umbrais, e Deus dá os detalhes de como ele deveria ser preparado, como ele deveria ser consumido, com o que ele deveria ser consumido, junto com pães asmos, ervas amargas, e da maneira que ele deveria, inclusive, ser assado, não podia ser cozido, não podia ser cru, e qual as partes também que deveriam ser consumidas. E é interessante porque tudo isso tem uma voz profética muito forte. E pela manhã, então, no culto da ressurreição, que começou às 5:30 da manhã, nós podemos fazer esta visita a este texto e entendermos que tudo aquilo já apontava para a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus detalhista. E Páscoa, entre tantos significados que a Bíblia nos dá, a ressurreição de Jesus, o passar por cima, o perdão dos pecados, também tem um significado muito forte de deixar um tempo e entrar em um novo tempo. Para os hebreus, era deixar 430 anos de escravidão e ir para um novo estilo de vida que nenhum deles ainda conhecia. Porque imagina que toda aquela geração tinha nascido escravo, vivido escravo, e não conheciam nada além disso. Mas Deus estava tirando eles da escravidão para um novo estilo de vida, agora livres e debaixo da direção do Senhor, do cuidado do Senhor. Então, eu tenho colocado no meu coração que essa Páscoa também vai representar para as nossas vidas uma mudança. Algo vai ficar para trás e nós vamos para um novo território. Algo nós vamos deixar e nós vamos entrar em um novo de Deus. Eu não sei o que você precisa deixar para trás. Eu não sei o que vai ficar ali, mas eu tenho colocado algumas coisas diante do Senhor e tenho colocado os meus olhos no novo de Deus. E tenho profetizado que este ministério entra no novo de Deus a partir desse dia. Algumas coisas na minha vida pessoal, eu tenho falado, Deus, eu quero entrar no novo do Senhor a partir desse dia. Então, durante este culto, faça essa reflexão e diga, Senhor, qual é o novo do Senhor que eu quero passar nessa Páscoa, porque o Senhor tem infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Mas eu queria, neste momento, te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Novo Testamento. Quero compartilhar rapidamente e dar um olhar um pouco diferente nesse segundo culto, do que a questão profética, do que a questão histórica, mas eu quero ter um olhar mais da questão humana, da ressurreição de Cristo. Lucas capítulo de número 24, os evangelhos vão falar a respeito da morte e a ressurreição de Cristo. Mateus fala, Marcos fala, os evangelhos falam, mas Lucas traz aqui um olhar que vai nos ajudar esta manhã a compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esta reunião, para esse segundo culto, que é um olhar de uma perspectiva humana
e emocional. No capítulo de número 24, eu quero somente que você acompanhe com os teus olhos. Eu vou ler aqui alguns versículos que serão importantes para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco essa manhã. Diz assim a partir do versículo 1: No primeiro dia da semana, bem cedo, eles foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam então a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas, diga perplexas. A esse respeito, de repente, pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem vivo está? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele disse, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurgirá. Então se lembraram das suas palavras, e quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditavam. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro, e abaixou-se, viu somente os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Eu vou continuar lendo, porque o capítulo 24 agora entra num outro olhar sobre 2 homens, e o versículo 13 diz assim: neste mesmo dia, preste atenção nisto, iam 2 homens ao caminho para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles, falavam entre si, fazendo perguntas um para o outro, e o próprio Jesus então se aproximou deles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então Jesus lhe perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E eles, parecendo entristecidos, preste atenção nessa palavra, entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Perguntou ele: quais? Respondeu eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isto, hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres no nosso meio nos surpreenderam, porque foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram até dizendo que tinham tido uma visão de anjos, e que dizem esses anjos que ele está vivo. Alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas não viram ele. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando de Moisés por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram de uma aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe.
Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles, e estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu e lhes deu. Então abriram-se-lhe os olhos, e conheceram-no, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava das Escrituras? Naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então encontraram reunidos 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, ele já nos apareceu. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém, gente? Eu quero, nesses minutos, focar exatamente na ressurreição de Jesus. Nós tivemos uma série que terminamos na semana passada, onde aprendemos muito sobre a crucificação, os elementos da crucificação, os pregos, o chicote romano, a coroa de espinhos, o que significava cada um desses elementos, por que isso aconteceu, qual era a linguagem profética que Deus usou, e o porquê Jesus precisava, ser entregue como um cordeiro sem pecado, sem mácula, para que ele morresse, e que o seu sangue pudesse ser sobre as nossas vidas o preço pago pela nossa salvação, como que o sangue dele nos limpa do pecado, como que o sangue dele nos justifica, como que isso tudo foi plano de Deus, mesmo sendo algo muito duro. Tudo isso nós já aprendemos. O texto bíblico diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Era necessário. Há um texto bíblico que diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então tudo isso nós já entendemos, mas eu quero focar nesses minutos agora, na condição humana da ressurreição, porque nós falamos da ressurreição, nós lemos sobre a ressurreição, nós já vimos filmes sobre a ressurreição, mas talvez a gente não conseguiu colocar e conseguiu ter uma lente dos sentimentos humanos daquelas pessoas que participaram da ressurreição, que de alguma maneira tiveram ali um contato com Jesus, que tinham uma amizade com Jesus, que eram discípulos de Jesus, que seguiam a Jesus, que tinham convivência com Jesus, e agora estão diante desse evento da sua morte e da sua ressurreição. Qual serão os sentimentos que habitavam no coração dessas pessoas? E eu quero abordar dois sentimentos. Eu quero abordar dois sentimentos que foi achado não só nas pessoas comuns, mas foi achado inclusive nos seus discípulos. Quais sentimentos, pastor? O sentimento de frustração e de decepção. Frustração e decepção. Quantos de nós já não tivemos esse sentimento em alguma área da nossa vida? O que é a frustração? A frustração é a distância entre a expectativa e a realidade. Todas as vezes que eu tenho uma expectativa alta e a realidade ou o que eu vejo ou o que eu alcancei é mais baixo da minha expectativa, esta distância chama-se frustração. Eu queria ter alcançado, eu achei que ia acontecer, eu achei que eu ia conseguir, eu achei que ia dar certo, eu me iludi.
quantos de nós já não passamos por esses sentimentos e falamos para nós mesmos: eu acho que eu me iludi com respeito a esse negócio, eu acho que eu me iludi com respeito a este relacionamento, eu acho que eu me iludi com respeito ao que eu ia sentir, alcançar, conseguir. Então, todas as vezes que eu não consigo alcançar aquilo que eu esperava, aquilo que a minha expectativa idealizou, entra no meu coração, porque eu sou humano, e no seu também, porque você é humano, algo chamado frustração. Será que, além de mim, tem alguém que em algum momento da sua vida já se frustrou? Já passou por esse sentimento de frustração? Se você passou, faça assim, só para saber se você é humano ou estou falando com Android também aqui. Não, humano, graças a Deus, só tem humanos. Alguns anjos, mas a maioria é humano. E o outro sentimento é a decepção. Parece ser pertos. Frustração e decepção, eles parecem ser primos. E qual é a diferença da frustração para a decepção? A frustração é quando eu idealizo algo e não consigo alcançar. Ou quando eu acho que algo vai acontecer com respeito à minha pessoa e aquilo não acontece. Então isso é uma frustração. Agora, a decepção é quando eu idealizo algo a respeito de alguém. Quando eu tenho expectativas a respeito de alguém, de alguma outra pessoa. E estas expectativas que eu tenho a respeito de uma outra pessoa não se concretizam. Então, eu não posso chamar de frustração. Eu estou decepcionado. Estou decepcionado com meu filho. Estou decepcionado com meu marido. Estou decepcionado com a minha esposa. Estou decepcionado com o meu pastor. Estou decepcionado com o meu patrão. Estou decepcionado com o meu presidente. Estou decepcionado com qualquer pessoa que você projetou uma expectativa que não se concretizou. Amém, gente? Eu quero que vocês entendam isto, porque esses dois sentimentos humanos têm tudo a ver com a ressurreição. Esses dois sentimentos humanos, por mais religiosos que nós venhamos a querer ser, ou querer poupar os discípulos, querer poupar a Pedro, a Tiago, a João, aos 12, aos 11, porque Judas ali já havia se matado, ou os outros que caminhavam e seguiam a Jesus, todos eles passaram por esse sentimento, uma frustração, junto com uma decepção. E porque eu continuei lendo a história desses dois discípulos, porque a história desses dois discípulos, no mesmo dia da ressurreição, mostra o estado de espírito das pessoas, naquele domingo que ele ressurgiu. Caminhavam os dois, saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia, e falavam entre si. Eu até agora não acredito o que eu vivi em Jerusalém, Cleopas. Eu também não. Você viu que ele foi preso? Mas claro, eu estava lá. Mas chicotearam ele. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Eu não acredito que ele permitiu isto. Logo ele que curou os enfermos, que ele expulsou os demônios, será que ele não tinha poder para conseguir sair daquela situação? Ele parecia que se entregava, parecia que ele não queria se defender. Eu não entendo por que ele não se defendeu. E você viu quando Herodes perguntou para ele aquilo? Eu achei que naquela hora ele ia pegar e ia trazer uma palavra de autoridade, como eu já vi ele falar. Eu também achei, Cleopas. Ele não falou nada. Eu não entendo porque ele ficou mudo. Eu queria falar, mas fiquei com medo.
Mas eu quase gritei de lá. Quase que eu gritei, mas eu fiquei com medo, porque se eles descobrem que eu também era discípulo, ia dar ruim. Mas ele podia falar. Tantas vezes ele já falou. E a cruz? Eu não reconheci ele debaixo daquela cruz. Você viu como ele estava magro? Você viu o rosto dele? Como que a gente pode ter acreditado que um homem daquele tão fraco, tão humilhado... Não, eu não sei se você viu o detalhe do cuspe que o soldado romano, o fulano, aquele que a gente não gosta dele já faz tempo, aquele nojento, deu uma cuspida na cara do meu Senhor. E você viu o que ele fez? Não fez nada. Eu não acredito. Eu tinha tanta expectativa. Eu também. Eu achei que ele ia vir, que ele ia nos redimir. Eu achei que agora acabar assim, acabar de um jeito tão humilhante. E assim era. Talvez eu esteja aumentando aqui, mas o texto me deixa pensar que estas eram as palavras que eles iam conversando entre si. Palavras que mostravam frustração. Eu estou frustrado porque eu gastei anos da minha vida, eu estou mais de um ano seguindo esse cara. Eu estou mais de um ano acreditando que ele ia fazer alguma coisa. Mas se eu soubesse que ia acabar assim, sinceramente, eu nem entrava nessa barca furada. Foi o Pedro que me convenceu. Que ele era o Filho de Deus. E como a gente estava naquela expectativa, o Pedro sabe que Pedro, quando fala, ele fala. E até eu vi milagres, a gente se empolgava quando a gente via milagres. Mas, olha, nem no pior dos meus pesadelos, eu imaginaria que ia acabar tão humilhante. E eles vão conversando assim, e a Bíblia diz que no mesmo dia, nesse mesmo dia que nós estamos hoje, no domingo, entre o culto das 5:30 e o culto das 10, Jesus se apresenta no meio deles. Porque ele já não estava mais no túmulo. As mulheres já tinham passado por lá, porque foram também com a expectativa de frustração. Maria, fala Maria, que as duas eram Maria. Vamos levar alguma coisa lá? É o mínimo que a gente pode fazer. Olha Maria Madalena, olha o quanto que ele te perdoou. Onde é que tu estava a tua vida? Olha como é que está hoje. Vamos levar um perfume lá, vamos levar alguma coisa, vamos fazer uma visita. Vamos lá, porque a gente está com saudade dele. Mas foram com uma expectativa de quê? De derrota. De dó. De fazer uma manifestação de honra póstuma. Chegando lá, encontraram um túmulo vazio. E também, aquela frustração virou confusão dentro delas. Ao mesmo tempo, medo, ao mesmo tempo, sem entender, e de repente os anjos aparecem para elas, 2 homens com vestes resplandecentes, e dizem, por que vocês estão procurando entre aqueles que estão mortos, aquele que vivo está? Ele ressurgiu. Ele não tinha falado para vocês que isso ia acontecer? Para um pouquinho, deixa eu ver aqui nos meus registros do que Jesus falou. Não, está aqui, ó. Eu tenho um registro que Jesus falou para vocês, sim, que ele morreria, que ele seria crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Vocês não lembram disto? Maria, meu Deus, Maria, é verdade, ele tinha falado. Então aconteceu, e a outra, aconteceu. Então se aconteceu, vamos avisar os outros. E saíram as duas, que nem loucas, enlouquecidas pelo caminho, gritando, ele ressuscitou. E elas chegaram tão desesperadas e tão, assim, sabe, quando a mulher está calma para falar. E chega até os homens, aconteceu lá, e ele não está mais lá. E eles acharam que elas estavam loucas. Diziam, mas essas mulheres estão pirando, elas foram lá no túmulo e olha, ficaram piradas.
Pedro diz, olha, eu sei que está pirado, mas as últimas coisas que aconteceram é coisa de pirado mesmo, deixa eu lá dar uma olhada. E Pedro vai lá. E chega lá e só encontra os lençóis. Mas nesse meio tempo, Jesus está caminhando com os dois lá. E começa a caminhar com eles. O que vocês estão falando aí? E estamos aqui falando sobre as coisas que aconteceram nesse final de semana lá em Jerusalém. E eles dizem, mas o que aconteceu? Os dois se indignaram. Tu é o único que estava lá e não ficou sabendo do que aconteceu. Você estava fazendo o quê lá? Dormindo? Estava bêbado numa sarjeta que não viu o que aconteceu? Estamos falando sobre Jesus, o Filho de Deus, aquele que fazia proezas, milagres, sinais, maravilhas, a qual agia em nome de Deus de uma maneira poderosa e que foi morto. Ah, sim, e o que vocês estão falando a respeito dele? Nós estamos falando que nós achávamos que ele... Essa palavra me chama a atenção. Essa palavra revela alguma coisa. Eu achei que essa mulher ia ser uma boa esposa. Eu achei que esse marido ia prestar. Eu achei que esse filho ia dar alguma coisa. Eu achei que essa mudança para os Estados Unidos ia ser melhor. Eu achei, esse achávamos me revela frustração. E quando fala que nós achávamos que ele seria aquele que ia redimir Israel, aí já se transforma em decepção. Tipo, estamos decepcionados com ele. Ele nos enganou. Nós achávamos que ele era aquele que ia redimir. Ora, esperávamos que fosse ele, que fosse redimir a Israel. É verdade que algumas pessoas ali no nosso meio foram lá de madrugada e não acharam o corpo dele. Jesus caminha um pouco mais e eles vão falando e caminhando. Então Jesus disse, deixa eu falar para vocês o que eu conheço das Escrituras. Lá, Moisés, quando fez a Páscoa, não tinha um cordeiro que tinha que ser morto e assado no fogo, e o seu sangue libertaria o povo do anjo da morte? Tinha. Será que aquele cordeiro não tem nada a ver com o que aconteceu nesse final de semana? Pode ser. Vamos nas Escrituras. Isaías, vocês conhecem Isaías? Sim, conhecemos, nós somos hebreus, nós conhecemos os livros e os profetas. Então, Hebreus não disse que ele seria açoitado, nele não haveria, ele seria um homem, Isaías diz que ele seria um homem de dores, e pelas suas pisaduras, e ele seria açoitado, e ele seria morto, e a sua morte seria morte de cruz. Isaías não falou? Falou. Será que não tem nada a ver com o que aconteceu em Jerusalém? You get it? E aí? Vamos mais para frente, e ele começou a falar de todas as Escrituras. Faz sentido. Mas a gente não estava preparado emocionalmente. E aí ele diz, então tá bom, gente, vocês vão ficar por aqui, vamos, não, eu vou seguir em frente. Não entre conosco. Ele, tá bom, eu vou entrar um pouquinho mais com vocês. Mas não o reconheceram. E a Bíblia diz que quando ele pega o pão e parte o pão, os seus olhos são abertos. É ele? O que a gente viu morrer na cruz, o que a gente viu ser sepultado, o que as mulheres disseram que não está lá, é ele. Ele ressuscitou. Deu certo. Não precisa estar frustrado. Deu certo. Eu estava decepcionado com ele.
É ele! E antes que alguém pulasse no pescoço dele, ele sumiu. E quando ele sumiu, um olhou para o outro e disse: seu cabeção, como é que você duvidou? Não, foi você que começou a dúvida. Não, foi você. Mas você não viu, como é que você não percebeu que era ele? Eu não percebi, mas quando ele falava das Escrituras e de Moisés, e quando ele falava de Isaías, e quando ele falava dos profetas, o nosso coração não ardia, ardia. E como é que a gente não viu que era ele? Não era ele falando com a mesma fé, não era ele falando com a mesma intensidade, não era ele falando com a mesma autoridade. Era, agora eu sei que era, mas como é que a gente não viu antes? Sabe por que eles não viram antes? Porque eles eram de uma geração que tinham que ver para crer. Nós somos de uma geração que temos que ouvir para crer. Nós somos uma geração que não vimos Jesus pessoalmente, nós não vimos ele ser crucificado pessoalmente, nós não vimos a pedra fechar pessoalmente, nós não vimos o corpo vazio pessoalmente. É verdade que um e outro já tiveram a oportunidade de ir a Jerusalém e foram até o sepulcro e tiram fotos de lá e dizem: olha aí, está vazio, gente, pessoal que não veio aqui ainda. Hoje nas redes sociais, todos os pastores, todos os irmãos que conseguiram ir em Jerusalém, colocam as suas fotos, né, do dia do sepulcro. Aqui, está vazio, eu vim ver, né? E nós talvez muitos de nós nem pudemos ver isto, nem na época, mas nós somos da geração que ouvem essas palavras e o nosso coração aquece, e o nosso coração arde, e nós sabemos, nós não vimos, nós não estávamos lá, nós nem éramos nascidos ainda, mas nós somos daqueles que na caminhada, Ele se aproxima de nós e diz: olha, eu sei que vocês estão decepcionados, eu sei que vocês estão frustrados com a vida, tão frustrados com as situações que estavam acontecendo, tão frustrados com o casamento, tão frustrados porque tinham planos de vir para os Estados Unidos, a vida ia melhorar, as coisas iam acontecer, vocês iam ganhar dinheiro, a coisa não aconteceu, e quem prometeu para vocês não cumpriu. Eu sei que vocês estão decepcionados com amigos que disseram que iam ajudar e não ajudaram. Eu sei que vocês estão decepcionados com a religião, porque vocês acharam que a religião ia mudar a vida de vocês e não mudou. Eu sei que vocês estão decepcionados, quem sabe até com pastores, com líderes, com igrejas. Eu sei que vocês estão decepcionados, quem sabe até comigo mesmo, com Deus. Eu sei que vocês estão frustrados com a vida, eu sei de tudo isto, mas eu estou caminhando do lado de vocês, e eu estou dizendo que eu entendo a frustração, e eu ressuscitei, porque se eu não ressuscitasse, vocês poderiam continuar frustrados, mas eu cumpri, eu ressuscitei. E o nosso coração não arde quando a gente ouve isto. Sabe por que o nosso coração arde? Não é porque quem está falando nesse microfone é eloquente ou deixa de ser. O nosso coração arde porque Ele está aqui. Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 falarem no meu nome, ali eu estarei presente. E o que aqueles dois estavam falando? Do Corinthians? Do jogo do Flamengo no final de semana? Do que eles falavam no caminho para Emaús? Falavam não de outra coisa, a não ser do Cristo que tinha morrido. Está certo que falavam chateados, frustrados, decepcionados, mas falavam dele. E lembravam das curas. Você lembra daquele cego? Você estava lá no dia do cego? Eu não lembro de você, mas eu lembro do cego. Não, eu estava atrás. Eu estava atrás daquela árvore ali, porque o cego, lembra que o cego ficou aqui? Era você que estava ali. Pois é, aquele dia do cego foi fantástico aquilo, não foi? Você prestou atenção que ele fez um lodozinho do chão? Eu prestei atenção, eu não entendi aquilo. Eu falei, eu também não entendi, mas o cego ficou vendo, tá bom. E você estava no dia, a Maria Madalena, tu lembra do dia que Jesus conheceu ela? Tu lembra da história? Você estava lá, eu cheguei um pouquinho depois, mas eu ainda peguei o enredo. A forma que ele a perdoou.
E eles vinham conversando, mas eu não posso entender que tudo acabou. Eu não posso entender que era só isso, era só uma experiência. Eu não posso entender que ele está morto. Eles podiam estar frustrados, mas eles estavam conversando a respeito dele. E porque eles estavam conversando a respeito dele, ele se fez presente. E disse: posso continuar, eu posso participar dessa conversa? Pode. E mesmo sem reconhecê-lo, ele os ajudou. E falou das Escrituras, das promessas. E o coração deles ardeu. E o nosso coração arde esta manhã, por causa que ele está aqui. Você pode se decepcionar com essa igreja, Embaixada Church. Eu não posso garantir que ela vai suprir todas as suas expectativas. Por mais que nós venhamos a nos esforçar, os pastores, todos que estão aqui, os adoradores, em algum momento nós vamos decepcionar você. Não porque nós queremos, mas talvez porque somos humanos. Eu não posso garantir que eu mesmo não venha decepcionar você. Eu não posso garantir que a pastora Adriana não venha decepcionar você. Quantos de nós se sentiram decepcionados porque simplesmente queriam um abraço e naquele dia eu não abracei, a pastora Adriana não abraçou? Ai, mas como eu precisava de um abraço. E a decepção entrou. Quantos se sentiram frustrados porque queriam de uma forma diferente, foi feito de outra forma? Esse ministério vai frustrar vocês. Esse pastor vai decepcionar vocês. A única coisa que eu posso garantir é o que o apóstolo Paulo garantiu: busquem ser meus imitadores, porque eu tenho buscado ser de Cristo Jesus. Podem olhar para mim, não que eu seja perfeito, mas eu tenho buscado imitar a Cristo. As frustrações vão entrar com a igreja, com a família, com os negócios, às vezes até mesmo com Deus. Mas quando Ele ressuscita, Ele supre as nossas frustrações. Ele procura os frustrados e se apresenta a eles e diz: não precisem ficar mais tristes, eu estou convosco. A vitória está completa. Agora é que vai começar a ficar bom. Vocês acharam que aquilo junto com vocês era o máximo? Não, agora é que vai ficar bom. Agora eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Antes eu orava pelos enfermos e eles eram curados. Antes eu orava pelos cegos e eles enxergavam. Antes eu repreendia os demônios saíam. Agora quer saber? Agora é vocês que vão fazer. Eu vou estar do lado. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês repreenderão os demônios e eles terão que sair. Em meu nome farão proezas em meu nome, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.